Ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro Gilmar Mendes, que ainda é presidente do Tribunal Superior Eleitoral, transmite o cargo hoje para o ministro Luiz Fux, atual vice-presidente do TSE. Ministro Gilmar Mendes, desde já, obrigado pela sua gentileza de estar conosco aí do TSE. Ministro, nesses 2 anos que o senhor esteve à frente aí do TSE, comandou o tribunal durante a eleição de 2016, por várias oportunidades, deparou-se com o tema da ficha limpa, que volta a se destacar em função do ocorrido com o ex-presidente Lula, condenado em segunda instância. E há agora quem questione aí, diga que enxerga ali brechas na lei que permitiriam a candidatura dele. Há, no seu entender, espaço para questionamentos da lei ficha limpa em relação ao que nós temos no texto hoje? A minha impressão é que não, porque aqui é quase que uma situação de legitimidade aritmética, quando se fala da decisão em segundo grau, especialmente nos casos de condenação por crime contra a administração pública, a não ser que se impugne o próprio acórdão criminal e consiga se impugná-lo, né? Então essa é a minha impressão. O Supremo já por mais de uma vez, 2, 3 vezes, já confirmou a constitucionalidade da lei da ficha limpa, né? Então me parece que nesse ponto, pelo menos, o assunto está resolvido. Assim, ao longo destes 2 anos em que o senhor esteve à frente do TSE, houve questionamentos desta ordem? Surgem questionamentos, por exemplo, em relação à condenação de tribunais de contas, se o Tribunal de Contas aplicou determinados critérios que sejam equivalentes à improbidade administrativa, mas em relação a esses casos, o Tribunal invariavelmente tem considerado que, de fato, a matéria está resolvida. Cássia Godoy, que participa da entrevista, tem uma pergunta a fazer para o senhor. Ministro, o STF deve votar no mês que vem as liminares que foram dadas pelo ministro Luiz Fux, que garantiu o pagamento de auxílio moradia aos juízes. Qual a sua avaliação sobre esse benefício? Essa é uma questão que já poderia ter sido resolvida há bastante tempo. Não é? O tema talvez nem devesse ter sido decidido pelo tribunal, mas acabou merecendo essa liminar, disciplina também no âmbito do CNJ, num momento de muita pressão, acho que por parte dos juízes, e agora causa essa celeuma. Mas isso, como eu tenho dito, é apenas a ponta do iceberg. Nós temos muitos problemas nessa questão, menos na esfera federal, mais nas esferas estaduais, em que os salários às vezes são o dobro, ou até em alguns casos o triplo daquele que se chama do teto do Supremo Tribunal Federal. Então nós temos muitos problemas nessa área e isso precisa ser reordenado. No seu entender, o STF deve entrar nessa questão de forma mais clara e dar um ponto final no debate? Eu tenho a impressão que o próprio CNJ já poderia ter colocado uma certa disciplina nisso porque, veja, aqui ou acolá pode surgir uma dúvida quanto ao benefício, se ele tem caráter indenizatório, deve ficar fora ou dentro do teto. Mas o mais, de novo vou usar a expressão, é um caso de inconstitucionalidade aritmética. Quem que passou dos 34 mil que o Supremo recebe, né, que os ministros do Supremo recebem? E a gente vê a toda hora aí as revelações, as mais chocantes. Recentemente, isso me dizia o ministro Noronha, que é do CNJ, corregedor, no Maranhão pagaram auxílio moradia retroativo já a 2011. Cada juiz, desembargador, teria recebido mais de 120 mil reais retroativos. Ora, num estado que não está pagando policiais, que teve greve de policiais, isso fica difícil de se explicar. Quer dizer, no fundo, o auxílio moradia se tornou uma verba normal, remuneratória, não é como se todos tivessem direito, e aí todas essas situações que vêm sendo denunciadas aí por vocês, as situações as mais esdrúxulas, mostra que, nós estamos ganhando pouco ou não houve revisão, então vamos dar um jeito. Dar um jeito é o quê? É pedir uma liminar ao colega, isso não é? Isso tudo compromete a magistratura e é um problema também, de realidade, de responsabilidade fiscal. A leitura que nós estamos fazendo, e aí isso vale para nós, vale para o Ministério Público,
da autonomia administrativa e financeira, é de que nós somos donos do dinheiro e podemos gastar. Isso não pode ser assim. Ministro, outro tema com o qual o senhor vai se deparar no Supremo Tribunal Federal, mais uma vez, é a discussão sobre prisão na segunda instância. Desde algum tempo tem se falado que o senhor prevê uma mudança no seu olhar sobre esse tema. O senhor confirma essa mudança? Como é que o senhor entende essa discussão agora? Vamos analisar isso com bastante clareza. Na verdade, esse tema nunca foi tão claro no tribunal. No passado, lá atrás, quando eu cheguei ao tribunal, se admitia a prisão em segundo grau, mas ela não era obrigatória. O tribunal, quando analisava determinados casos, que considerava que poderia rever a decisão, o tribunal aplicava a suspensão. Isso sempre foi assim. Depois veio a decisão, acho que eu participei, ministro Peluso, no sentido de exigir o trânsito em julgado. O ministro Peluso, inclusive, disse, naquela ocasião, quando não houver ainda o trânsito em julgado, mas houver motivo para uma prisão provisória, por exemplo, um prognóstico de que alguém possa continuar a delinquir, mesmo que em segundo grau, poderia se aplicar, então, já a prisão provisória, ainda que com a decisão não transitada em julgado. Agora veio essa última decisão nossa, já com alguns ajustes e tal. O que nós dissemos? Nós dissemos que o tribunal poderia avaliar o caso de prisão ou não em segunda instância. O que se tornou isto na prática? Se tornou algo automático. Quer dizer, chegou em segundo grau, manda-se prender, sem nenhuma avaliação. Na verdade, se a gente olhar a própria prática da Lava Jato em Curitiba, o que a gente tem? Pessoas presas provisoriamente, tem a sentença que confirma, e em segundo grau ele está preso definitivamente. A prisão começou em primeiro grau com a decisão provisória, com o decreto da prisão provisória. Então isso é que precisa ser discutido e precisa ser avaliado. Quer dizer, qual é o limite? O ministro Toffoli trouxe aquela proposta de dizer vamos até o STJ como um critério intermediário, vamos dizer, entre as posições que estão em disputa. E nós precisamos avaliar isso com bastante empenho, com bastante profundidade, né, para sabermos o que é o mais equilibrado e o mais justo. E as posições são muito extremadas, porque o que se diz é que sem a prisão de segundo grau não haverá justiça. No fundo, o que se está praticando hoje no Brasil é a regra da prisão provisória definitiva. O sujeito é preso em primeiro grau, por decreto de prisão preventiva, isso é confirmado na sentença, e ele fica preso indefinidamente. Então, isso precisa ser examinado. E foi essa questão que eu suscitei. Vamos examinar isso à luz da prática. O que o tribunal disse foi, repito, é possível sim a prisão em segundo grau. O tribunal não disse é obrigatória a prisão em segundo grau. Uhum. A ministra Carmen Lúcia já disse que o tribunal pode se apequenar ou vai se apequenar, entrar nessa discussão agora e aí provocado por um caso específico do ex-presidente Lula. O senhor pensa dessa maneira? Não penso assim não. Na verdade, ou o tribunal vai discutir a questão que está posta lá da relatoria do ministro Marco Aurélio, que está nessa ADC, ou certamente vai discutir isso num habeas corpus do próprio presidente Lula. O presidente Lula não é um super cidadão, mas também não é um cidadão menor. Quer dizer, ele tem o direito de pedir que a sua situação seja julgada pela turma, seja julgada pelo pleno. Quer dizer, ele também não pode ser discriminado por ser Lula, né? Então, o assunto será discutido de alguma forma. Tá. Ministro, o senhor entrega hoje o cargo de presidente ao ministro Luiz Fux do Tribunal Superior Eleitoral. Temos uma eleição e uma eleição que, pelos próprios fatos que temos acompanhado, é extremamente importante nesse processo. O que vai ser o grande desafio desta eleição? Olha, tem grandes desafios. Um deles que nós estamos antecipando é o caso do fake news. Certamente isso vai estar muito presente nas eleições, a realidade da internet, a internacionalização, a possibilidade
inclusive, de potências estrangeiras tumultuarem o processo, né? Ontem mesmo eu falei com um colega da Colômbia, na semana passada eu tinha falado com um colega do México, todos países que vão ter eleições, e todos estão também preocupados com isso. Então essa é uma questão que a gente precisa ter disciplina, contar com uma colaboração interdisciplinar, Polícia Federal, Exército, cooperação nesse âmbito. Isso me parece importante. Eu acho que o tema também relevante é o tema do financiamento. Você sabe que nós tínhamos o financiamento das empresas. O Supremo declarou isso inconstitucional. Agora, nós vamos para a eleição, o teto de gastos de presidente da República é 70 milhões, né, o candidato a presidente da República, e quero ver obter 70 milhões só com o fundo público e com a doação de pessoas físicas. Eu temo que nós tenhamos uma enxurrada de Caixa 2. Acho que vamos ter esse problema. Nas eleições de 2014, com a presidente Dilma e o candidato Aécio, os gastos da presidente Dilma declarados são 360 milhões. Só 800 mil reais vieram de doações de pessoas físicas. Agora, nas eleições de 2016, já com a proibição da doação de empresas, da doação corporativa, nós tivemos 750 mil doadores, mais ou menos. Mais de 300 mil tinham problemas, não poderiam doar porque não tinham capacidade financeira. Portanto, aqui já se coloca aquela situação do uso de laranjas, não é? Então, eu acho que esse será um grande desafio. Eu considero que não foi feliz a decisão do Supremo de simplesmente suprimir a doação das empresas. Ao invés de nós termos um controle, agora, na verdade, nós vamos ter repasse de recursos por CPF. Certamente isso vai ocorrer. Ministro Gilmar Mendes, muito obrigado pela sua gentileza, um bom dia para o senhor. Um bom dia, obrigado. Hein? Muito obrigado. Gilmar Mendes, que é ministro do STF, presidente do TSE, entrega o cargo hoje para Luiz Fux, seu sucessor, que é o atual vice-presidente do TSE, conversou com você aqui no Jornal da CBN.